sure you heard that. How many heard that great roar go through the building just then? That was it. Surely you won't doubt any longer. That was God speaking back. Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, mais uma vez, estamos iniciando o programa Assim Está Escrito. E nessa oportunidade, irmão Fernando, Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, irmão Adelson. Deus continue abençoando o senhor. Amém. Boa noite a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham também. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Grata satisfação, né? Estarmos juntos mais uma vez. A gente sabe que às vezes pode que pareça redundante, né? Sim. Mas eu penso que isto, nós considerarmos no sentido de falarmos a respeito disso, né? O quanto é privilégio para nós podermos estar juntos, né? Eu penso que compartilhar a palavra é algo muito maior do que às vezes pareça. É verdade. Nós compartilhamos muitas coisas, coisas que nós, no nosso dia a dia, são boas para nós, né? É verdade. Se eu recebo uma bênção, eu acabo compartilhando isso com as pessoas que estão ao meu redor, amigos, parentes, né? Sim. A gente está sempre compartilhando as coisas, conquistamos algo e queremos falar para as pessoas a quem nós amamos, né? É verdade. E eu penso que a palavra é algo que nós podemos fazer todos os dias. Todos os dias nós temos algo a respeito da palavra que nos fez crescer. Exatamente. É por isso que o evangelho significa boas novas. Isso. Boas novas são notícias boas. Exato. Todos os dias nós temos algo para falar das boas notícias. Exatamente. Daquilo que Deus tem feito para com cada um de nós. E sendo boas notícias, são novas, né? Sim. Boas novas, então não será redundante. Sem dúvida. Nunca, né? Verdade. Nós sempre estaremos falando de coisas que são novas, ainda que alguém tenha recebido isso ontem, hoje é algo que se torna novo para nós, né? Verdade. Então nós gostaríamos de tomar, irmãos, nesta noite, o capítulo 12 de Hebreus, e nós gostaríamos que todos nos desse a sua máxima atenção, porque essa escritura, ela é uma das escrituras mais necessárias, né, de se compreender os pormenores dentro dessa escritura, e talvez até por isso nós, talvez sim, talvez não, né, leiamos esta escritura e nos apegaremos a ela no decorrer de todo o programa, né, para algumas coisas que nós vemos aqui dentro, que cremos será de grande benefício para todos nós, né? Amém. Então, a partir do primeiro versículo, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O segundo versículo aqui nós já temos algumas coisas que nós podemos tomar. Sem né? dúvida. Porque poder-se-ia dizer, Jesus assentou-se à destra de Deus. Que grande privilégio, né? Que coisa grandiosa isso. Mas o que ele passou para que chegasse a essa condição? Exatamente. Se nós formos tomar até o verso 1 também, Paulo ele está fazendo referência a uma grande nuvem de testemunhas. Mas Sim. qual era essa nuvem de testemunhas? Ele acabara de citar no capítulo 11 de Hebreus Sim. a galeria dos heróis da fé. Exato. E cada um daqueles que foram citados ali, mesmo outros que Paulo não detalha muito no capítulo 11, eles também, de uma certa maneira, eles passaram por problemas, por situações, por contradições, como Paulo mesmo fala, semelhantes a Jesus, porque era um tipo. E eles também, para chegar a vencer, eles também tiveram que ser o tipo perfeito. Exatamente. E quando chega Paulo falando de Jesus, ele fala olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele também passou por afrontas, suportou as contradições, mas não sem um propósito. Tendo sido perseguidos, tendo passado por açoites e tantas coisas que a própria Escritura cita, né? Chega a um ponto de dizer, faltar-me-ia tempo, né? Para falar desse, daquele, de quantas coisas eles tiveram que enfrentar. E nós temos, no dia que nós estamos vivendo, algo que é um tanto quanto ruim nas pessoas, que é, ao ver alguém em uma boa condição de tranquilidade, quem sabe de bonança, aquela pessoa vive uma vida de abastança e tudo mais, às vezes as pessoas, alguns o criticam, pensando que, quem sabe, ele vive aquilo desde sempre. Isso. E outros se menosprezam por ver alguém numa boa condição e pensar assim, por que eu não consigo aquilo? Por que eu não tenho e aquele tem? Sim. Então, às vezes, considera que aquela pessoa, tendo aquilo é algo que ela tem desde sempre, não se lembra, às vezes, das quantas dificuldades aquela pessoa teve que passar. Uma trajetória. Toda uma trajetória, está julgando pelo momento que aquela pessoa vive e, às vezes, conhece aquela pessoa por pouquíssimos anos, né? É verdade. Não considera todas as coisas que ela teve que enfrentar para chegar até ali. E é exatamente o que a Escritura está dizendo a respeito de Jesus. A vida cristã, ela pode guardar uma semelhança muito grande com o que o senhor acabou de dizer. Sim, sim. Porque a vida cristã é uma trajetória, que ela é traçada. Ela tem um começo, um nascimento. E esse nascimento ele se dá quando a pessoa ela aceita o Senhor Jesus Cristo, ela recebe o batismo com o Espírito Santo e ela começa a sua trajetória. Sim, sim. E essa trajetória ela vai se dar por etapas. Claro. E cada etapa ela é necessária. É por isso que, se Deus é tão fiel à sua palavra, ele mostra isso porque ele não pula etapas. Exatamente. Deus ele respeita o ciclo, a etapa na natureza, na nossa vida. Por quê? Porque se alguém já chegar e já querer subir do último degrau, ele não tem estatura ainda para chegar lá. Sim. É por isso que a própria estatura de um varão perfeito, ela é de fé, virtude, ela vai subindo até se chegar a um estágio onde a pedra de coroa possa descer. Sim. Então, falando aí da trajetória, alguém olha para uma pessoa que acabou de começar, por exemplo, a sua carreira cristã. O que se espera daquela pessoa? Se espera que ela esteja no caminho. Isso. Se espera que ela esteja dando os primeiros passos em direção ao autor e consumador da fé. Isso. Olhando para o alvo. Isso. Mas o que se espera dessa pessoa? Que ela caminhe. Prosseguindo. Prossiga.
Exatamente. Exato. Que ela não fique enredada com nada, mas que ela possa chegar no alvo proposto. E Deus respeita o ciclo. Sim, claro, claro. É. E é algo que nós precisamos também respeitar, né? Às vezes nós não esperamos, nós somos impacientes, nós queremos as coisas de uma forma muito imediata, nós desejamos o período de bonança, mas às vezes nos esquecemos que para alcançar o período de bonança, o próprio Senhor Jesus Cristo, tomando-o mais uma vez como exemplo, nós vamos ver que ele suportou a morte e morte de cruz. E a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Então, ele primeiro teve que enfrentar as dificuldades, as perseguições, os vitupérios, para que então ele pudesse chegar a um ponto de ser, como no próprio capítulo 17 de São Mateus, né? Sim. De ser colocado em um lugar, uma posição em que o próprio Pai podia dizer dele: eis aqui o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. A ele ouvi. Aí a voz. Não é? Agora ele tem uma condição de atuar falando no lugar do Pai. Exatamente. Não é? Ele passou no ciclo, passou nos Isso. processos, ele foi testado, ele foi aprovado. Sim. O senhor leu o versículo 3, não leu? Não, nós vamos ler, né? chegar Então, nele. Pode caminhar. Vamos então. tomá-lo, né? Sim. Aqui. Por isso eu disse que a Escritura ela é de sobremaneira Porque no versículo 3 importante. tem algo que está bem conectado com o que o senhor estava acabando de dizer. Sim, que aqui sim. fala que Jesus suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Sim, sim. O que significa isso? Jesus ele veio pagar o preço pelo pecado. E aqueles pelo qual ele estava pagando o preço da conta, eles não estavam entendendo o que ele estava fazendo ali. Que então coisa. Jesus veio para pagar o preço e os pecadores não estavam dando a ele a guarida. Vamos nos colocar aqui um pouquinho no lugar de Jesus. Meu Deus. Jesus vindo para dizer: eu vou pagar a conta que você não pode pagar. E olha a contradição daqueles que deveriam recebê-lo estarem rejeitando. Sim. E Jesus suportar essa contradição, Sim, sim. sem irar, fazer a sua obra, o equilíbrio. Exatamente. Por isso que Paulo mesmo disse: se Jesus suportou isso, Aham. não desfaleçamos também a nossos ânimos. Sim. Considerai, pois, esse considerar aqui é exatamente isso. Olha, para pensar nisso, né? Isto. Observe isso, veja o que ele precisou passar. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes, olha que coisa, né? Que coisa. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, vocês ainda não enfrentaram o que ele enfrentou, Sim, a e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes, olha o que ele está dizendo, o que é exortação? É algo que você diz com muita ênfase, né? Com bastante intensidade, insistência. Olha, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendidos. Quem que gosta de repreensão, né? Quem que sente-se bem? Que gostoso! Às vezes, nós até, quem sabe já tenhamos dito, mas já ouvimos pessoas dizerem: eu gosto de mensagem que... E às vezes aquela pessoa não está sendo sincera o suficiente, porque a correção, ela deve ser acatada, mas às vezes nós gememos diante daquilo, né? Diante de um momento de correção, nós gememos, mas nós temos que ter aquele sentimento de submissão, né?
profeta Irmão Branham, ele dizia, o amor é corretivo. Sim. O que significa que o amor é corretivo? Nós somos pais, nós temos os nossos filhos. E nenhum de nós sente prazer em corrigir os nossos filhos. Definitivamente. Ah, eu vou corrigir o meu filho, eu vou dar um castigo, eu vou ter uma conversa mais rígida com ele aqui. Isso não dá prazer para um pai. Não. Não, mas é necessário. É. E nós amamos tanto a nossos filhos que nós, quando percebemos que eles estão tomando um caminho que não está condizente com aquilo que nós sabemos que é para o bem deles, Sim. o que o Senhor faz com as filhas do Senhor? O que eu faço com meus filhos? Nós chamamos e corrigimos. Isso. Mas essa correção, ela não se dá pelo simples prazer de dizer, eu vou corrigir meu filho. Eu sou pai, eu corrijo a hora que eu quero. Não, ela tem um motivo. Se nós que somos homens, disse Jesus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e Deus? Sim. Deus também, ele tem um propósito em todas as coisas. Claro. Quando ele traz a nós um ensino ou uma correção, não é sem um propósito. Sim. Tem um livramento por detrás. Verdade. O profeta Irmão Branham, eu creio que nós até já citamos isso aqui um dia, daquele homem que estava indo em direção à cachoeira, ele estava dormindo no barco, e o que esperava ele à frente era um grande precipício ali. E aquele homem, todo mundo gritando, oh, tem uma cachoeira, acorde, acorde. Sim. Ele dormindo no barco. Qual que foi a reação daquele homem que estava à margem do rio ali para salvar a vida daquele homem? Ele não chegou e ele não teve a oportunidade de falar, oh, meu amado amigo, acorde. Qual que foi a reação dele? Pegar uma pedra, diz o Irmão Branham, e jogar na cabeça daquele homem. Sim. Talvez aquele homem acordou, talvez até saiu um pouquinho de sangue, mas na hora que ele viu a ribanceira onde ele ia cair, com certeza que ele falou assim, ó, você salvou a minha vida. Sim, muito obrigado. É muito melhor, às vezes, nós ganharmos uma pedrada na cabeça do que alguém vir e dizer, oh, meu precioso. Sim, sim. Algo que nós devemos considerar. Às vezes, as pessoas preferem receber um elogio em determinadas circunstâncias do que uma correção. Sim. Vamos seguir aqui na questão dos filhos. Sim. Às vezes, isso acontece com os pais, né? Alguém vem, aquele filho foi à casa de alguém, foi visitar, e aí alguém vem e diz assim, olha, parabéns, a sua filha é uma menina muito educada, o seu filho é um rapazinho muito educado, que coisa boa, muito prestativo, isso, aquilo outro, mas aquela pessoa não sabe que lá em casa, muitas vezes você teve que pressioná-lo. Não, você tem que fazer, olha, cuida disso, cuida daquilo, corrigi-lo em muitas coisas, não é? Para quê? Para que lá ele pudesse ser elogiado. Exatamente. E se o pai, enquanto o menino está respondendo, a mãe, enquanto ele está agindo de maneira inadequada, esse pai começasse a corrigir. O menino vem e ele fala uma coisa feia para a avó. Sim. Mas aí foi engraçadinho, né? E aí o pai fala, olha, que bonitinho. E ele falou aquilo. Depois aquele menino vai falar aquela mesma coisa na casa de alguém. Exatamente. E aí a pessoa vai dizer assim, eu nunca mais quero que aquele menino ou que aquela menina venha aqui em casa. Olha a maneira que ele fala, olha como que ele responde, olha como que ele é mal educado. Quer dizer, se o pai tivesse corrigido aquela criança, quem sabe ele faria até mesmo ele chorar. Exatamente. Não é? Porque já viu como que uma criança, quando você às vezes está falando com ele de maneira até áspera, né? Olha, você não pode fazer isso. Eles choram, eles sentem o peso daquilo, né? Irmão Adelson, dentro do que o senhor está falando, me lembrei aqui de uma escritura de Provérbios. Sim. Provérbios, capítulo 4, verso 13. Pega-te a correção. Sim. E não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Oh, meu Deus. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizer tropeçar alguém. Coisa. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas aqui está onde eu queria chegar. Mas a vereda dos justos
é como a luz da aurora. O que é isso? O caminho do justo é como a luz do amanhecer, Sim. que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, que coisa. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Uhum. Aí o versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Cada uma dessas palavras aqui que Salomão estava escrevendo, ungido pelo Espírito Santo, ele estava dizendo, meu filho, quando eu te corrigi, apega-te a isso, porque isso é tua vida. Isso. Olha o que Deus estava falando, que a correção, para nós, ela estaria significando vida, porque é livramento. Claro. Agora, nós estamos só na leitura aqui, Sim. mas tem tanta coisa aqui Sim. nessa leitura. Nós estamos no versículo 4 ou 5 ainda, mas Aham. vejamos bem que quando o Provérbios estava falando que a correção era vida, é porque Deus estava falando que o caminho dos filhos, ele iria se tornando mais claro, mais claro, Sim. mais claro. Sim. Mas quem despreza a correção, qual que é o contrário? O caminho vai se tornando mais escuro, escuro, escuro. Sim. Por quê? Claro. Porque é morte. Essa que é a grande questão, irmão Fernando. Nós não estamos falando apenas para filhos. Nós estamos usando esse habitat, né, para nós vermos aqui a questão do nosso convívio enquanto cristãos Perfeito. com o nosso Pai, o Senhor, Deus eterno. Se nós tomamos, por que às vezes pessoas que não estão vivenciando as coisas que acontecem dentro da nossa casa, Sim. por que uma moça ou um rapaz, ele às vezes dá mais ouvidos para um amigo, para uma pessoa que não vive dentro da casa, do que dá ouvido para o pai e para a mãe? É porque aquela pessoa que está de fora, ela está sempre elogiando, às vezes, aquele rapaz. Oh, mas você é um bom garoto, mas não precisava disso, seu pai foi muito duro, sua mãe foi muito dura em te falar isso. Mas nós precisamos entender qual é o propósito, qual é a finalidade daquela correção. Vamos considerar, eu ouvi há poucos dias um especialista em música, e ali não havia apenas um, mas outros, mas esse em específico perguntou para um determinado calouro ali, né, que estava cantando mal até onde não se pode mais, perguntou para ele assim, quem te incentivou a vir aqui? Porque ele foi cantar achando que sabia cantar. Achando que sabia cantar, não. Achando que ele era muito bom naquilo. Enquanto, na verdade, ele era muito mal naquilo. Não sabia absolutamente nada. Ele perguntou, quem te incentivou a vir aqui? Ah, as pessoas para quem você canta gostam quando você canta? Ah, as pessoas gostam. Eu falei, pois elas são más com você. Sim. Por quê? Porque aquela pessoa cantou mal, quem sabe o sujeito se segurou para não rir e falou assim, por que você não faz isso? Para quê? Para que aquela pessoa vá ali e passe vergonha. Às vezes é assim que acontece conosco. As pessoas, quando o pastor está ali, falando a palavra, e aquilo às vezes está nos corrigindo, alguém pode dizer assim, não, mas ele foi muito duro, não precisava disso. A questão é, qual é o propósito do elogio que está recebendo e qual é o propósito da correção que está recebendo? Por que um pai corrige o filho? Porque ele quer ele quer vê-lo chorando? Ele quer ver aquele menino sapateando quando às vezes ele está precisando até usar uma vara, fustigá-lo com vara? Mas o que o próprio Salomão disse em Provérbios? Exatamente. Que fustigando-o com vara, livrará sua alma do inferno. Aí é que entra o propósito, é o amor do pai, é porque ele quer ver aquele filho bem. Isso.
Ele quer vê-lo bem-sucedido, ele quer ver aquele filho alcançar uma boa posição, né? Que é bem a sequência da nossa... Exatamente, é o que o senhor disse, acabou de citar Mateus 17, né? E o profeta Sim. tomou isso na mensagem, na série de mensagens de adoção. O que é o processo de adoção? Sim. É isso. O processo de adoção é que aquilo que deve ser tirado do filho tem que ser tirado pelo tutor. Sim. E aquilo que precisa ser colocado, vai ser colocado Sim. pelo tutor. Sim. Isso é disciplina. Disciplina é isso. Por que às vezes as pessoas elas olham para o regimento militar ali, né? Das pessoas, dos membros da corporação? Por que todo mundo tem que usar uma farda bem passada? Por que todo mundo tem que chegar no horário? Por que o coturno tem que estar brilhando? Sim. Por que existe um regramento ali? É para não ter desordem. Claro. Porque se cada um dissesse, não, eu vou chegar no quartel, só um exemplo aqui, eu vou chegar no quartel hoje às 9 horas da manhã. Aí o outro fala, não, eu vou chegar às 10. Aí eu vou chegar meio-dia. Quem é que vai garantir a ordem? Não tem Se como. aqueles homens estão ali para garantir a Não ordem. tem Então como. eles têm o quê? Uma disciplina. Sim. Você vai ter que vir, você tem uma maneira de se apresentar aqui, você não vai se apresentar de qualquer maneira. E ai daquelas pessoas se não seguirem aquele regramento. Claro. Isso num exemplo bem trivial aqui, nós poderíamos dizer assim. E com as coisas de Deus? Existe uma maneira como nós devemos nos apresentar a Deus. Sim. Deus, ele não é um Deus que aceita bagunça. Isso é... Deus não é Deus de confusão, Isso é verdade. diz a palavra. E se Deus não é Deus de confusão, os seus filhos também não são filhos da confusão. De maneira alguma. Existe uma ordem, existe um regramento, existe uma maneira correta de se aproximar. Tudo tem a maneira correta. Sim. E quem é que vai nos trazer essa maneira correta? É a palavra. Sim. Porque a palavra, ela corrige o erro, disse o próprio Irmão Brana. Sim, sim. Eu me lembro aqui agora de Elias, o profeta Elias. Nos dias do profeta Elias, Israel estava em tamanha confusão que eles não sabiam nem a quem servir, se era Baal ou se era Jeová. Aí quando chega o ministério ali de Elias, toda vez que Elias abria a boca era para chamar a atenção. Aquilo incomodou tanto Acabe, que era um crente fronteiriço, que Acabe chegou para Elias e falou assim, por que você só fala mal das coisas que eu faço? O irmão Brana chega até a fazer uma figura disso. Elias, ele podia dizer assim para Acabe, mas Acabe, eu tenho alguma coisa boa para falar de você? Você era um crente, casou-se com a descrente, com a Jezabel. Sim. Idolatria entrou em Israel. E agora você quer que eu chegue aqui como um profeta e fique elogiando você? Acabe, grande rei. Não. Elias chegava e dizia, Acabe, está errado isso, está errado aquilo, e por causa da sua atitude vai ficar 3 anos e meio sem cair chuva. Oh, meu Deus. Elias não estava falando aquelas palavras simplesmente porque ele queria falar. Ele tinha uma síntese do Senhor. Sim. O que Deus estava querendo fazer com Israel? Corrigir. Sim. Dizer para Israel, enquanto vocês não voltarem para os meus caminhos, vocês vão pagar as consequências. Porque Israel, Deus estava tratando ali com a nação, como filhos. Isso com aquele Israel natural. E em se tratando com o Israel espiritual que somos nós. Sim. Como que Deus trata? Da mesma maneira. Como o senhor bem citou aí, Provérbios 4, né? Isso. Por que Deus não vai retirar a correção? Para livrar a nossa alma do inferno. Exatamente. Deus, ele tem um compromisso com os filhos. Quem não é filho de Deus, a pessoa nunca vai aceitar a correção. Caim, desde Gênesis, Caim, quando Deus falou com Caim, assim, em outras palavras, você ofereceu o sacrifício que eu não requeri. Eu não aceitei o seu culto. Sim. O que era para Caim ter feito? Se humilhado, ter dito, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Mas a Bíblia fala que Caim, o semblante dele mudou, ele se irou e já foi logo querer matar o seu irmão. Aquilo é uma característica típica da semente da serpente. Sim. Não aceita a correção. Sim. Até Deus falou para Caim, se você tivesse feito o que era correto, não haveria aceitação? Eu me lembro uma certa vez, irmão Fernando, eu não me lembro que idade eu tinha, mas eu lembro que a minha mãe ela era muito rígida, né, nas coisas. E aí eu me lembro que um certo dia eu saí de casa, ainda talvez antes do almoço ou logo após o almoço, algo assim, e fui para a casa de uma vizinha.
onde a gente costumava ir, mas não era uma vizinha de frente para casa, né? Era um pouco mais, talvez ali uns 300 metros da casa da minha mãe. E como era numa favela, era um beco onde a gente entrava, então não era um lugar assim que se gritasse dali eu poderia ouvir, né? E aí fiquei lá por muito tempo, e minha mãe me procurando, né? Depois ela, cadê, onde que tá? E chama daqui, chama dali, a Adelso está aí, não tá? E eu, quando me dei por conta, não lembro se alguém me chamou, se eu dei na telha de ir embora, né? Quando eu cheguei na curva do beco, assim, que a minha mãe estava no portão me esperando, eu já gelei inteiro, porque ela estava com uma peça assim na mão, e ela me pegou, rapaz. Me pegou, e demais, eu não sei por que cargas d'água, eu vim com uma cebola na mão da casa dessa vizinha. E eu entrei em casa com isso na mão e levei uma bela de uma surra, né? Porque ela ficou muito tempo me procurando. E aí ela me perguntou aonde que eu tinha pego aquilo. Eu peguei na casa da vizinha. E aí eu levei mais uma. E ela me mandou voltar com aquilo e colocar onde... Assim, não havia nenhuma maldade naquilo, mas eu peguei uma coisa na casa de alguém que não era minha. Me mandou voltar, voltei e devolvi aquilo. E aí depois, mais tarde, eu fiquei pensando a respeito daquele acontecimento. No lugar onde nós vivíamos, aquilo poderia ter sido a porta pela qual eu estaria entrando para ser um ladrão, quem sabe. Né? Peguei algo na casa de alguém, minha mãe não falou nada, depois eu pego algo que tenha realmente alguma relevância e assim aquilo iria caminhando. A correção dela, se foi exagerada ou não, ela foi um livramento, é exatamente o que Salomão estava dizendo. Livrou-me de um inferno, considerando que muitos amigos que eu tive ali foram mortos porque se envolveram com criminalidade, muitos deles foram mortos depois porque mais tarde se tornaram criminosos. O amor dela por mim me socorreu de um laço de Satanás. Perfeito. Que poderia ter me levado a um inferno, no mínimo, aqui na Terra. Não é? Então, essas coisas nós precisamos compreender. Há determinadas correções que às vezes elas são duras. Sim. E as pessoas às vezes elas não querem ser corrigidas. Não, eu vou embora de casa, eu vou embora da igreja porque o pastor está falando isso, está falando aquilo, e às vezes aquilo está atingindo aquela pessoa. E às vezes há até um equívoco em algumas pessoas em pensar que com a abertura da palavra, Deus, não precisa mais de correção. Não, nós temos que ouvir agora nada de correção, porque não é isso. Existem, dentro da correção, existem mistérios que são revelados. Meu Deus, então, assim, grandiosos. E às vezes aquilo, na verdade, é o que vai trazer-nos a condição de nós manifestarmos o que a abertura da palavra se propõe a nos dar. Sim. Então, se a pessoa ela pensa, não, eu tenho que realmente conhecer cada segredo, é verdade. Mas mais do que conhecer, é aplicar. Assim. É aplicar para manifestar isso. Sem sombra de que dúvida. Adiantaria nós sabermos cada pedacinho da Escritura e da mensagem, e conectar os parágrafos, e entender as sombras e os tipos, e conhecer apenas aqui? Por que a correção ela é necessária ainda? É porque Deus ele vai tirar de nós aquilo que está nos impedindo de ser o que Ele quer que nós sejamos. Sim, sim. E se Deus tem um plano para estabelecer na vida de cada um dos seus filhos, este plano não vai ser impedido. Então a correção é uma maneira que Deus tem para que nós sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Sim. É o que o senhor acabou de dar o exemplo da mãe do senhor. Trazendo aqui agora, a mãe palavra
ela também faz a mesma coisa Sim. conosco. Às vezes nos pega Ela nos mesmo, pega, né? ela nos pega, ela nos aperta, mas o que nós vamos fazer depois da correção? Se somos filhos, qual que vai ser a nossa atitude? Gratidão. Isso. Cada um de nós aqui, o senhor contou a experiência do senhor, eu poderia contar as minhas aqui, de quando eu era criança. Sim. E nós, na hora da correção, não vamos ser desonestos, não é nada bom. Não, definitivamente. Por isso que nós choramos e Claro. ficamos até falando, mas eu não merecia ser corrigido assim. E ficamos um pouco ali, tentando argumentar, contra-argumentar. Aquele momento é um momento que permite-se até um certo confronto. Sim. Não, mas não precisava de tanto. Por que eu estou sendo corrigido? Mas, à medida que nós vamos nos tornando mais sóbrios e vamos entendendo, como o senhor entendeu, como cada um de nós hoje adultos entendemos, nós vemos que cada uma das correções era Deus livrando as nossas almas para que hoje nós pudéssemos estar onde nós estamos. Sim. Quem que estava cuidando? É Deus. E Claro. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Claro. Deus ele tem uma maneira apropriada de cuidar dos seus filhos. Ele vai fazer isso como? Pela palavra. O instrumento que Deus usa para com cada um de nós é a palavra. Irmão Fernando, quando o profeta, irmão Brana, vai falar sobre o posicionamento de um cristão de maneira adequada em relação à palavra, ele vai tomar me fugiu o termo, mas aqueles que têm o princípio, meu Deus, como fugiu a palavra aqui? Os fundamentalistas, Mombrana toma os fundamentalistas e depois ele toma os pentecostais. Perfeito. E o Mombrana começa a mostrar como os fundamentais, eles tendo o Mombrana chega a usar, eles têm ali uma certa parte que é muito boa, que o profeta diz, eles sabem como assinar, preencher o cheque, né? Mas eles não têm fundo. Vai preencher um cheque, aquilo vai voltar, né? Vai bater lá e vai voltar. Quando ele fala dos pentecostais, ele fala que eles têm fundo, mas eles não sabem como preencher o cheque. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, Mombrana fala, era necessário que se unisse essas duas coisas, se eles o fizessem, eles teriam condição de receber de Deus algo que eles precisam. É a mesma coisa quando nós tomamos, às vezes as pessoas desconectam as necessidades de um cristão e pensam que apenas com uma pessoa com conhecimento da palavra é algo maravilhoso, claro, mas, como o próprio São Tiago diz, que benefício traz uma pessoa que é conhecedor, mas que não pratica aquilo. Uma pessoa que tem todo Só ouvinte. diríamos, um know-how, né, de conhecimento, e ele consegue conectar parágrafos com parágrafos, escritura com escritura, mas ele não consegue viver aquela escritura. Exatamente. Então, qual o benefício que isso traz para ele? Às vezes, esse conhecimento dele se torna um prejuízo. Traz juízo. Traz juízo sobre ele. Ele não pode nem alegar ignorância. Exatamente. É um grande peso. Então, ele desconsidera, aí ele já não aceita mais ninguém corrigi-lo, porque ele se conhece sente dono muito, da razão, né? não é? Já conhece muita coisa. Como que... vamos tomar o profeta Mombrana falando a respeito dos sacerdotes no tempo de Jesus. Mombrana fala, não se podia apontar o dedo para eles no que concernia a posicionamento, a uma vida adequada, a pessoas honradas diante da sociedade. No entanto, quando a palavra chegou para eles a rejeitaram. E Deus é tão justo que o mesmo padrão que ele estabelece para um filho, ele estabelece para todos os filhos. Sim. O irmão Brana, ele também passou pela correção. Eu estava lendo há alguns dias o profeta contando que Deus havia dito para ele, eu creio, vá à África. Eu creio que, há poucos dias eu li isso na mensagem, o profeta dizendo que Deus tinha dito para ele, vá à África. E, por alguma razão, os administradores, alguns, eles disseram, não, vamos à Índia. Sim. E eles foram à Índia. E eu creio que quando o profeta estava no hotel em determinado país ali,
ele começou a se sentir mal. Ele contraiu uma ameba, uma Sim. doença, um problema. E ele começou a não entender, mas o anjo do Senhor falou para ele assim, ó, eu não te falei para você ir para a África? E ele foi para a Índia, ele pregou ali, pessoas foram salvas, mas Deus não tinha mandado ele ir para a Índia, para ir para a África. Sim. E toda vez que o profeta ele saía dessa vontade perfeita de Deus, Deus mostrava ao profeta as consequências. Isso desde o começo da sua vida. Quando Deus disse, vá pregar aos pentecostais. E a sogra do profeta disse, não vá pregar para aquele lixo, você vai levar minha filha para aquele lugar. Deus não teve piedade, dózinha do profeta, dizer, não, o profeta é o sétimo anjo, eu vou tratar ele com muito carinho. O carinho de Deus, o amor de Deus para com o profeta foi corrigindo. Claro. E qual que foi a correção? Não foi uma correçãozinha qualquer. Deus tirou a filha, Deus tirou a esposa, Meu Deus. até que o profeta foi sendo talhado, treinado, a chegar a um ponto em que ele dizia, eu só vou fazer aquilo que o Espírito Santo me dirigir. Porque Deus precisava deste tipo de homem, com esta envergadura de ministério, para que a palavra falada fosse expressada. Claro, para que claro. os selos fossem abertos. E observe que nesse momento, quando ele estava sendo corrigido por Deus, foi quando o diabo veio a ele e disse assim, Deus até existe, mas ele não te ama não. Olha a surra que ele está te dando. Você acha que seu pai gosta de você te batendo desse jeito? Né? É mais ou menos assim que acontece, às vezes, nesses momentos, são os momentos de grande risco. Porque é quando os aliciadores se aproximarão. Né? Porque qual que era o propósito de Deus? Deus queria posicioná-lo de tal maneira que ele pudesse executar a sua palavra sem prejuízos para o seu povo. Claro. Né? Meu povo é lixo? Né? Meu povo é lixo? Não, Senhor, não fui eu que falei. Meu povo é lixo? Você concordou. Você concordou com aquilo. Então, olha que coisa grandiosa. A necessidade de correção é que as pessoas às vezes não compreendem por que aquilo está sendo feito. Será que o profeta Mombrana chega a usar, né, o termo espinhaço, né? Ele diz, os pastores deveriam ter espinhaço, né? Não ter eu não sei se ele chega a dizer peito de frango, mas é algo assim, né? Ele precisava ter uma coluna vertebral ali bem resistente para poder manter a palavra. Sim. Porque se ele permite as coisas correrem de qualquer maneira, se um pai não tem coragem de corrigir os filhos, ele não pode depois ter nem a ousadia de exigir daquele filho uma atitude correta. Porque ele era o responsável por mantê-lo naquela linha, cuidar, falar determinadas coisas, para que depois ele pudesse, quem sabe, até exigir. Falar, olha, mas eu te ensinei isso, mas eu te mostrei a maneira correta de ser feita, mas você nunca me viu fazendo isso. É por né? isso que o profeta diz que Deus não requer nada de nós que Ele já não nos tenha dado. Sim. Se Deus ele requer um posicionamento, é porque Ele já deu a condição para que nós cheguemos ao posicionamento. Sim. O profeta, na mensagem, aquele dia no Calvário, ele diz assim, ó, nós não viemos à igreja apenas para cantar bons hinos. Ele diz assim, nós viemos à igreja também para sermos corrigidos. E o profeta diz, porque o nosso julgamento ele começa na casa de Deus. Agora, o que significa isso, que o nosso julgamento começa na casa de Deus? Nós estamos sendo julgados hoje pela palavra. Enquanto há misericórdia, enquanto há condição de nós sermos acertados para com a palavra. Mas quem rejeita o julgamento da palavra vai passar pelo julgamento do trono branco. Meu Deus. Aqui há misericórdia, hoje há misericórdia, hoje há sangue, hoje há oferta para ser acertado, para ser posicionado, mas naquele grande julgamento do trono branco não tem misericórdia. Não tem. O profeta irmão Brando diz ali, Jesus, ele não vai a misericórdia dele está sendo expressada hoje. Ali não haverá misericórdia. Ali não haverá chance da pessoa se arrepender. Sim. Eu queria agora fazer o certo. Não, você teve a oportunidade. Mas agora é um julgamento pelos seus feitos. Sim. A rejeição da misericórdia hoje resultará naquele dia em uma só sentença, condenado.
Que coisa. Irmão Fernando, isso é algo tão importante que, às vezes, essa correção de Deus, esse julgamento que se inicia na casa de Deus, às vezes, se as pessoas conseguissem compreender isso, às vezes nós estamos assentados no culto e nós não conversamos com ninguém a respeito de uma determinada arte que nós fizemos, né? E o pastor vem e fala daquilo. Eu me lembro de um irmão aqui, ele contou algo que muito tempo atrás, eu não lembro se ele arrancou, se ele pegou umas frutas numa árvore, algo assim, e ele veio para o culto. E no culto o pastor falou exatamente sobre aquilo. Você não deveria pegar uma fruta no quintal de uma pessoa e tudo. E ele se sentiu tão corrigido com aquilo que ele nunca mais fez aquilo. Quer dizer, algo que... Mas há pessoas que às vezes, sabe o que elas pensam? Alguém falou para ele. Se revoltam. Elas se revoltam, elas se agitam, elas não gostam daquilo. E essa semana eu havia colocado num grupo um parágrafo, o profeta Mumbrana falando sobre vestimentas de mulher, mas teve uma irmã que não gostou mesmo. As pessoas vão pensar, porque ela ainda tem esse hábito, e aí as pessoas vão me julgar. Falei, não, isso é coisa nos países aí, os homens também usam saia. Falei, mano, nós não temos costume de países. O nosso, isso não é um costume para começar, né? Mas as pessoas se agitam, e deu para perceber que ela ficou agitada, não ela, né? Sim. Mas a gente sabe, há um espírito que às vezes ele mantém as pessoas subjugadas debaixo de uma determinada ordem. Perfeito. E aquilo, quando está sendo tirado, aquilo causa uma agitação, sim, aquilo causa um desconforto. É a questão da correção. Quando um filho está sendo corrigido, aquilo causa mesmo uma agitação, ele fica num canto meio emburrado, mas depois vai passando o ardor da varada e ele vai se colocando em uma posição de analisar, né? Mas realmente eu agi errado, mas realmente papai tinha razão, mas realmente mamãe tinha razão, eu precisava daquilo, aquilo realmente foi bom para mim. Aí entra a questão da razão do porquê aquela correção, né? Que é o verso 6 que vai dizer assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus, eu vou corrigir o Lucas, por exemplo, filho do Senhor? Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele não é meu filho. É um trabalho que está feito ao Senhor. É o Senhor que vai corrigi-lo. Deus vai corrigir uma pessoa, o Senhor citou ontem no culto. Se Deus quer que nós sejamos como Ele vai nos corrigir por pequenas coisinhas. Não, pai, mas precisa do Senhor se incomodar com isso. Mas precisa do Senhor falar isso comigo, mas é porque eu sou seu pai. Sim. É porque eu sei que isso agora é só um pouquinho, mas lá na frente vai se tornar algo que pode te trazer grande prejuízo, porque as coisas más, elas começam pouquinhas. As raposinhas. São as pequenas raposinhas que depois crescem, né? E fazem um grande estrago. Então, ele corrige quando nós estamos sendo corrigidos pela palavra, a nossa ação deve ser, obrigado, Senhor. O Senhor falou agora há pouco, o sentimento que deve existir deve ser gratidão. Gratidão por uma varada? É melhor uma varada ou depois você está sendo, está sofrendo no inferno? Por causa disso eu vou para o inferno. Às vezes não é ir para o inferno, às vezes é viver um inferno aqui. Porque um filho que não aqui, como filho mesmo, né, se eu não corrijo o meu filho,
em determinadas ações, depois ele vai sofrer com a esposa. Se eu não corrijo minha filha, depois ela vai sofrer com o marido. Por quê? Porque ela vai alcançar uma certa altura naquilo, que aquilo vai se tornar um hábito que ninguém tira mais. E pode ser tarde. Pode ser tarde. Às vezes não vai perder a salvação, mas vai perder, no mínimo, a oportunidade de uma boa vida, de uma vida mais tranquila, que é o que nós falamos. As pessoas olham para alguém que está vivendo uma vida de abastança, uma vida de tranquilidade financeira e pensa assim, eu não consigo ter, aquela pessoa troca de carro uma vez por ano e eu não consigo nem comprar um carro, mas você não lembra que aquela pessoa, você não sabe, né, que aquela pessoa às vezes teve que andar a pé por anos a fio, trabalhando, para poder hoje conseguir ter essa condição, né? Quantas coisas ela teve que enfrentar? Agora ela está vivendo um momento de bonança, né? Então isso é... Agora, olha o que diz o verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes... Todos. Né? Todos. Todos são feitos participantes. Então, o senhor bem falou aí. Nós agora estamos na abertura da palavra. Então, Deus não precisa nos corrigir mais. Será possível que nós, então, vamos viver aqui sendo perfeitos? Porque quem não precisa de correção é aquele que já está perfeito. O senhor estava falando há pouco, talvez o senhor se lembre dos pormenores do que o profeta Imambrana fala com mais propriedade sobre a questão do artista, né? Sim. A sala dos críticos. A sala dos críticos, o profeta cita que aquela obra de arte que é feita por aquele artista, antes dela ser apresentada ao grande público, sim, ela passa pela sala dos críticos. Sala dos críticos ali, a avaliação, né, daqueles que conhecem a respeito da arte. Então, aquela arte, antes de ser apresentada ao grande público, é colocada diante deles e eles começam a falar os defeitos daquilo. Mas peraí, a pessoa, enquanto está fazendo ali, colocou todo o seu amor, todo o seu esforço, gastou o seu tempo, quem sabe não comeu direito e fez aquilo com todo carinho. Aí a pessoa vem cá para criticar aquilo. Mas observe uma coisa, qual que é o propósito daquele crítico? É o que nós falamos aqui. O amor do pai faz ele corrigir o menino para que depois ele não entre em problemas lá no futuro. Então ele começa a falar assim, olha, aquela parte ali da sua arte, ela não está muito bem alinhada. Você precisa colocar aquilo mais centralizada com a tela. Você manteve aquilo muito assim, olha, está faltando cores, está faltando sombra, está faltando isso, está faltando aquilo, e a pessoa sai dali, está vendo? Eles só sabem criticar. Mas depois, se aquela pessoa fizer o que está dizendo aqui a Escritura, se suportais a correção, se suportais a crítica, peraí, ele falou isso, então eu vou consertar. Eu vou centralizar a minha arte, eu vou melhorar o sombreamento daquela pintura, eu vou colocar um pouco mais de cor aqui para que dê mais vivacidade para a minha obra. Depois, quando ele, obedecendo aquilo, ele coloca aquilo diante do público, aí as pessoas vão ovacioná-lo, né? Maravilha, que coisa maravilhosa. Depois o preço que vai ser dado naquilo... Milhões de reais num quadro. Mas aquele quadro, ele está representando uma determinada figura e aquilo foi muito bem colocado na tela.
E se ele falasse, nada, esses homens não sabem nada, eu vou levar isso para a exposição, né? Vai passar vergonha. Aí a pessoa vem, olha, e as pessoas que vão comprar não são pessoas que não sabem nada a respeito Entendem daquilo. de arte. Né? Ele vai dar, às vezes, milhões naquilo, porque ele é um apreciador, né? Uma pessoa que sabe a respeito. Ele olha e fala, esse quadro, não, isso não vale 10 reais. Eu não gasto meu dinheiro com isso. Eu não escuto esse crente. Não é? Por quê? Porque a correção, quando foi O dada... profeta, quando ele prega a mensagem, a obra-prima, ele cita Isaías capítulo 53 como base para pregar a mensagem, a obra-prima. E o profeta diz ali que, por que Deus, a Bíblia fala que ao Pai agradou moê-lo. Às vezes, alguém pudesse pensar, mas por que ao Pai agradou moê-lo? O profeta Irmão Brana fala que Jesus, sendo a obra-prima, ele tinha que externar, manifestar todos os atributos de Deus. Sim. E se ele não fosse moído, ele não iria manifestar todos os atributos do Pai. Não. O Pai sabia que ele iria, ao se manifestar aqui, o Filho iria passar por provações, privações, contradições, Sim. mas tudo aquilo era com um propósito. Por quê? Para que ele pudesse agora também ser alguém que pudesse compadecer das nossas necessidades. Sim, o sim. sumo sacerdote que possa compadecer das nossas necessidades. Por isso que o profeta fala que Jesus teve que ser tentado em tudo, Sim. mas sem pecado. Sim. Porque ele era a obra-prima. Mas o ser tentado em tudo era o quê? Ele teve que passar por todas as situações para que ele pudesse também compadecer de nós quando nós passamos por Meu aquela Deus. situação. E o profeta ele fala que aquela obra-prima, ela foi testada e aprovada. Aí irmão Brando diz assim, mas durante 2000 anos, Deus está levantando outra obra-prima, Sim. que agora é a sua esposa. Sim. Esta obra-prima, ela também passará pelo mesmo processo pelo qual Jesus passou. Porque quando Jesus foi ferido no Calvário, ele falou. Não foi o que Michelangelo falou com a estátua? sim. Fala! Fala! Exato. O profeta toma esse quadro de Sim. Michelangelo. Sim. E o profeta fala que quando Jesus foi ferido no Calvário, o que ele falou? Pai, está consumado. Eu fiz tudo conforme o teu agrado. Sim. O irmão Brana fala que esta obra-prima agora, que é a igreja também, passará pelo mesmo processo. Por quê? Porque ela é a imagem dele. Sim. E como é que nós seremos a obra-prima identificada se nós não quisermos passar pelo mesmo processo que Paulo aqui falou que Jesus passou? Considerai, pois, aquele, olhando para o autor e consumador da fé. Quem é o quadro aqui? Qual é o quadro referência que Paulo está colocando? Cristo. Sim. Porque ele é a nossa referência. Claro. Por isso que Sim. eu estava até alguns dias falando com alguns irmãos sobre isso. Aquela mensagem que o profeta prega, imagens de Cristo. Quando o profeta prega a mensagem imagens de Cristo, o profeta diz assim, algumas pessoas pensam que ser cristão é ter apenas um crucifixo no carro. Outros pensam que ser cristão é ter uma foto de Jesus. Eu sou cristão. Mas o profeta fala, o que nos faz sermos cristãos é nós sermos a imagem de Cristo. É sermos como Cristo. Tal como, Tal né? como. Aí alguém vai olhar para nós e vai dizer, a atitude do Adelso é a atitude que Jesus tomaria. Sim. Sim. Mas aí vamos voltar ao começo aqui da fala do Senhor. Alguém vai dizer, mas o Adelso, a atitude dele é a de Jesus, mas vamos olhar o processo pelo qual ele passou. Ele foi testado, Sim. ele foi treinado, Sim. ele passou por privações, Sim. correções. Sim. Sim. Para quê? Para que agora ele pudesse ser louvado. Ele é como Jesus. Este é o processo pelo qual a igreja está passando, a verdadeira igreja está passando. Deus, eu li até a escritura ontem aqui de 2 Coríntios 11, Paulo falando, tomara vocês me suportassem na minha loucura. Que loucura é essa? É a loucura da pregação. É verdade. Para quê? Para apresentar um povo que é conforme o plano de Deus. Sim. Sem isso, é só pessoas pensando que estão fazendo a obra para Deus fora da sua vontade. E o profeta Irmão Brando, ele chega a dizer que dar poder a uma pessoa que não tem caráter, aquilo se torna maligno, né? Satânico. Por isso Jesus alcançou, o caráter dele foi forjado através das provações.
de tudo que ele sofreu, aquilo foi forjando nele um caráter. Se nós nos tornamos pessoas reclamonas, né, resmungonas, gritalhonas, né? Tem criança que se você der nela uma varadinha, é como se você tivesse dado nela um murro a ponto de matá-la, porque ela grita como se, né, como diz, faz um escândalo só e às vezes não aconteceu nada. Eu já vi pais ficarem preocupados se o vizinho ouvir aquele menino gritando, ele pensa que ele pode ligar lá para o conselho tutelar e falar, olha, eu tenho uma criança aqui que está sendo espancada, porque o menino faz um escândalo que ninguém aguenta. E às vezes o pai só deu um tapinha na perna dele, né? Às vezes ardeu, mas não foi lá essa coisa toda. E às vezes nós agimos como se nós fôssemos morrer, por causa de coisas que Deus está nos corrigindo, e se as pessoas olharem de fora, elas, como diz, vou denunciar aquele pastor, né? Como é que você consegue ficar naquela igreja, né? Olha o que está sendo feito, mas observe o propósito com que aquilo está sendo feito. Elogios, às vezes, eles são mais prejudiciais do que uma crítica. Correção. Né? Eu me lembro aqui, talvez eu não vou conseguir contar com todos os detalhes, mas o profeta Irmão Branham diz, aquela mulher que ela não vivia uma vida correta como cristã, ela contraiu uma doença, Sim. Ela era uma professora de escola dominical na igreja, sim. E ela estava no leito de um hospital morrendo. E quando ela estava prestes a morrer, ela disse, chame o meu pastor. O senhor lembra dessa situação? Sim. E quando o pastor daquela mulher foi se aproximando, ela teve uma atitude com ele, né, de dizer para ele, você é um falso. Por que eu sou falso? É porque eu estou indo para o inferno. Meu Deus. E você nunca me falou que as coisas que eu estava fazendo, elas eram erradas. E que elas me levariam para o inferno. O profeta Irmão Branham cita isso. Por que aquela mulher teve aquela reação? Porque se o pastor dela tivesse chamado a atenção dela e mostrado para ela, pegado o cajado e dado umas cajadadas, falando, aí não, essa erva aí é daninha, você vai morrer. Isso. O que ela teria feito? Ela teria tomado a direção correta e naquele momento do leito de morte, ela não estaria mais dizendo você é um falso, ela estaria dizendo obrigado, eu estou partindo, mas eu estou vendo que valeu a pena ter tomado esse caminho. Agora eu estou indo encontrar com o Senhor. E aí você tem duas perdas, né? Porque você tem um homem que fora colocado em uma posição para direcionar aquela pessoa na palavra e não fez, e vai ser responsabilizado por isso. Com certeza. E aquela que deveria estar posicionada na palavra, não foi posicionada e vai sofrer uma consequência por causa daquilo. Então, perceba o risco que é. Às vezes a gente fica pensando assim, deixa isso para lá. Eu escrevi um texto há poucos dias falando sobre isso. Às vezes há pais que desanimam de tanto falar. Fala uma vez, fala duas vezes e larga para lá. Fala, não vou falar mais. Deixa isso ficar desse jeito. Esse menino que se vira, olha, depois você vai sofrer por causa disso. É melhor você falar, é melhor você, às vezes, passar por um pai chato em determinadas coisas, porque pai acaba tendo que ser chato mesmo, não tem jeito, não tem jeito. É claro que tudo isso com sabedoria, com equilíbrio, tomando a palavra como base para uma correção, não é aquela coisa de ser um resmungão, um xingador. Tudo é com propósito. Né? Tudo com propósito. Por isso tem que haver amor. Mas às vezes você vai ter que dar uma dura no rapazinho, na mocinha, vai ter que dar uma dura ali. Vai gostar? Nós não gostamos de ser corrigido. A correção, ela dói. É difícil de segurá-la. Até no versículo 11 aqui, não sei se o senhor vai chegar até essa leitura, mas Paulo está falando justamente nisso no versículo 11. Podemos lê-lo já de uma vez, né? Vamos tomar o 9 aqui bem na sequência, né?
Lá no 8 diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Obrigado, Sim. Pai, pela correção que o Senhor me deu. Obrigado por aquela surra que eu levei. O reverenciamos por isso. Né? Onde que eu parei aqui? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Parte B do versículo 9. Sim, sim. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, que é o Pai dos Espíritos, né? Para vivermos, isso é interessante, né? Nós pensamos, às vezes o pai fala uma coisa que não é lá tão certo assim. Às vezes é um conceito pessoal e às vezes nós agradecemos, mas não sabe que meu pai fez isso e estava certo, né? Ele fez aquilo para nos corrigir, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente, ou seja, enquanto ela está sendo executada, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Por isso que chora, né? O menino chora quando está apanhando ou ri, ele chora. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a necessidade de que haja correção, ela é algo que não se pode desconsiderar. Não, agora nós não precisamos disso. Querido pai e mãe, não caia nessa, né? É um tempo que se você corrigir um menino hoje, você pode ser preso. Seja preso, se necessário for, né? Mas não, porque às vezes a prisão que vai ter por não corrigir, claro, tenhamos aqui a coisa dentro do equilíbrio. A prisão que pode haver depois, ela pode ser muito pior do que uma grade, que, como diz, né, o risco no tempo que nós estamos vivendo hoje, se você corrige uma criança, você pode ser denunciado e toda aquela coisa. Mas a Bíblia mesmo diz, né, se você retira a vara da criança, você pode estar abrindo uma porta para ela do inferno. Mas se você não retira, se você mantém a vara, você está livrando aquela criança do inferno. Pode ser um inferno aqui, momentâneo, ou pode ser o próprio inferno mesmo. Exatamente. Né? Porque aquilo vai levando como consequência. Então, eu creio que dentro do que nós desejávamos no coração, né, falar um pouquinho, e poderíamos dizer muitas coisas mais, parágrafos que nós poderíamos ler, sejamos conscientes de que quando Deus está nos corrigindo, Ele o está fazendo porque Ele quer que nós alcancemos uma posição de perfeição, de maneira que nós possamos falar a sua palavra no lugar do Pai. Né? O senhor tem aí um parágrafo ainda? Não, eu até comentei com o senhor antes aqui de nós começarmos sobre este pensamento que o profeta coloca. Né? Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Repreender é censurar. Censurar é expor com o propósito de correção. Castigar não significa punir, significa disciplinar, porque está em mente a correção do indivíduo. O profeta fala: nisto está então descrito o amor de Deus. Sim. Ele desejava em amor uma família sua, uma família de filhos, filhos semelhantes a ele mesmo. Que coisa. É o propósito dele. Então, o profeta Mombrana
eu creio que na era de Esmirna ele fala, né? Deus tem propósito em tudo. Se Deus estiver te corrigindo, existe um propósito definido nisso, não é? Deus não faz as coisas... Um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira não vai corrigir um filho só pelo prazer de vê-lo chorando, né? Não. Só pelo prazer de ver aquele menino sendo maltratado, porque se fosse assim seria maltratar e não corrigir, né? Deus da mesma maneira, Deus às vezes nos permite passar por coisas que pessoas que olham de longe pensam assim, nossa, como que ele está suportando aquilo? Mas Deus está esperando que nós nos posicionemos para que Ele possa nos fazer avançar um pouco mais. Ele te corrige aqui, você conserta aquilo, Ele te permite passar para uma próxima fase, né? Depois da correção, Ele louva os filhos. Exatamente, até nós chegarmos a um estado de perfeição que é o grande propósito de Deus, não é? Amém. Muito bem, então nós temos aqui alguns irmãos que nos acompanharam. Primeiramente aqui a irmã Marlene, ela não conseguiu conectar a audiência e está acompanhando o programa. Que Deus abençoe a irmã Marlene. Nós temos aqui também a lista daqueles que nos acompanharam. Nós temos aqui o irmão Antônio Reis e família, Carmen de Jesus e Tiago José, Osana Cristina Silvânio, irmão Juarez e família, Adriana Oliveira e Clariana Oliveira, irmã Kênia Domingos, irmã Poliana Alves e filhos, irmã Sandra, Débora, Carol, Joana, Arthur e João, Lohane Vilaça, Luana Santos, Miriam e família, Paulo Henrique, Jéssica e Martim William, Renata e família, Vanderlei e Elizabeth e Raquel Aline, todos esses em Belo Horizonte. Ana Lima, em Brasília, e Valdir da Rocha, também em Brasília. Irmão Sebastião e irmão Robson, em Esmeraldas, Minas. Irmã Noeli Cristina, em Fortaleza de Minas. Edivaldo, Maria Helena, Priscila, Paloma e Rebeca em Ibirité, Solange, Lucas e Mateus Henrique, também em Ibirité, Rolf Borba, Ivanilde e Evelyn em Piracicaba, São Paulo, Daniel, Renata, Felipe, Rubem e Guilherme em Ribeirão das Neves, Adriana Silva em Santa Luzia, Gerlaine e Camila em Santa Luzia, irmã Rosimeire também em Santa Luzia, Valdinei em Toledo, no Paraná, irmã Rose e filhos em Vespasiano, Hilbert também em Vespasiano. Nós temos também aqui alguns artigos, né? Essas colunas que foram agora colocadas no site, né? Nós temos uma nova etapa, vamos dizer assim, um novo texto, né? Foi colocado ali, chamado Mãe Cristã, o maior seminário que há. E o outro, por que não abrir a porta se quem bate é o Senhor? A história, e também tem uma história no site, Além da Cortina do Tempo. Então, abrir lá e ler esses textos que eu creio que serão de grande ajuda, né? Para todos que lerem ali. E aqui também a irmã Eliane Sarmento em Betim, né? Estou aqui. Deus abençoe a senhora, irmã Eliane, Deus abençoe. Então, eu creio que tem mais nenhum aí não, né? Então, são esses os irmãos que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até aqui no programa, até a próxima sexta. Antes disso, nós temos escola dominical, no próximo domingo, às 9 horas.
Na terça-feira, a continuação do estudo dos selos. Na quinta-feira, culto de pregação da palavra. E, se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.